Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Tiagão do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo projeto aqui, esse novo canal, o Gigante News TV, com uma pegada diferente do canal Vasco em Família. Aqui é um canal de react. E nesse vídeo separei aqui dois cortes. Um do programa Seleção Sport TV, estava por lá o Paulo Nunes, Lédio, Rizek, falando sobre essa situação que o Vasco quer porque quer, com toda a razão, levar o clássico contra o Flamengo da quinta rodada do Campeonato Brasileiro para o nosso Caldeirão. Quero passar aqui também um corte da Rádio Transamérica, estava por lá o Cantarelli, fazendo um questionamento bem interessante para a gente debater aqui nesse vídeo. Além de falar também um pouco aí da Sul-Americana, porque tem time brasileiro que já perdeu. É isso mesmo, e o Vasco faz a sua estreia amanhã. Vamos acompanhar juntos? Então se inscreve nesse canal, deixa o like para fortalecer, compartilha, dá aquela força aqui para o Thiagão nesse novo projeto. Vamos juntos reagir. Tá aí. Então, isso tem tempo? Sim, senhor. Fica à vontade. Sim, senhor. Vou ter que fazer uma dissertação sobre isso aqui. Vamos lá, eu até conversei com o Pedrinho sobre isso hoje. A minha opinião, como carioca não, sou niteroense, mas como morador do Rio de Janeiro e frequentador do Maracanã há 50 anos, o certo é o Vasco jogar com o Flamengo no Maracanã 50-50, como sempre foi. Esse é o certo, esse é o certo. Até porque São Januário é um estádio hoje que precisa de passar pela reforma. Mas não é o clube que decide onde quer mandar seu Não, eu vou chegar lá. São Januário precisa passar por uma obra forte, uma remodelação, vai virar um estádio novo, vai ficar excepcional. E há uma má vontade muito grande com São Januário. Tem autoridade. Isso ele tem razão, né? Loucas para interditar São Januário, sempre, qualquer motivo, São Januário é interditado. Então eu acho muito arriscado o Vasco fazer uma operação dessa, mesmo com torcida única, em São Januário. E eu falei isso com o Pedrinho, inclusive, que ele correria um risco muito grave de ter o estádio interditado mais uma vez, porque a má vontade com o São Januário é explícita entre várias autoridades do Rio de Janeiro. Isso é claro, não estou contando nenhuma novidade. Então, eu jogaria no Maracanã, mas o Vasco não vai jogar no Maracanã. Se vai jogar em São Januário, também acho difícil. Então, eu acho que a tendência é que esse jogo aconteça no Newton Santos, como aconteceu no estadual. Agora, eu queria entender o lado do Vasco. Eu conversei com o Pedrinho e eu tenho alguns argumentos aqui que até fazem entender um pouco a postura do Vasco. Primeiro, eu vou perguntar para a mesa. Vocês acham que o Vasco, há alguns anos, desde que o Maracanã virou um estádio da concessão da dupla Flamengo e Fluminense, que o Vasco é bem-vindo no Maracanã? De forma nenhuma. Eu acho que claramente hoje o Maracanã é o estádio do Flamengo e do Fluminense. Sim, o Vasco não é bem-vindo no Maracanã. E é direito deles, inclusive. Sim, eles têm o direito Eles são os donos do Maracanã, que o Maracanã também deixou de ser um estádio público. Esse negócio que é público no papel. Perfeito. Porque quando o Vasco quer jogar lá, ele não pode. Então, pois o Vasco há anos tenta jogar 3 ou 4 vezes por ano no Maracanã, no máximo, e sempre leva não na cara, tem que ir lá pedir na justiça, batalhar na justiça para conseguir jogar no Maracanã. Normalmente consegue, mas é um desgaste para todo mundo, inclusive para Flamengo e Fluminense. Então, dito isso, o Vasco não é bem-vindo no Maracanã, eu não vejo obrigação do Vasco levar o jogo contra o Flamengo para o Maracanã, por mais que exista essa cultura. Porque se ele não pode jogar no Maracanã, outros jogos, se são poucos os que ele pede para jogar, e esse ano ele, inclusive, não pediu para jogar nenhum no Maracanã, por que ele tem a obrigação de levar, apesar da cultura carioca, que é sensacional, eu adoro, a obrigação de levar esse jogo para o Maracanã? O Pedrinho fala várias coisas, ele diz, os jogadores querem jogar em São Januário, preferem jogar em São Januário. O torcedor do Vasco quer jogar em São Januário. Esse pode ser até o último Flamengo e Vasco nesse antigo São Januário, porque o estádio em algum momento vai entrar em obra. Então, e tem um outro detalhe. Quando ele joga contra o Flamengo como mandante, como o Vasco nesse jogo vai ser mandante, o Flamengo recebe as taxas, os direitos lá comerciais, como ele sendo mandante, não o Vasco sendo mandante. Isso eles não querem abrir mão, né? Quando ele joga com o Fluminense como mandante, o Fluminense permite que o Vasco receba as taxas como mandante, não como visitante. Então tem essa guerra comercial também no meio, ele argumenta por esse lado também. Então, eu acho que ele tem argumentos fortes para defender que o clube tente levar o jogo para São Januário, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que ele não vai conseguir. Talvez o BEP tenha até que é o policiamento tenha até alguma elasticidade nisso, mas eu acho que não vai passar e ele vai acabar tendo que jogar em outro estádio. Mas eu não vejo mais obrigação, diante de tudo que acontece nos últimos anos. Eu quero jogar no Maracanã, você não pode, o estádio é nosso,
é público, não é público. Volto a dizer, deixou de ser público há muito tempo. Então, eu acho legítimo o direito dele de querer jogar em São Januário. Acho que não vai acontecer e a tendência é que ele leve o jogo para São Januário. Lamento que isso esteja acontecendo, mas de público o Maracanã não tem mais nada. E a partir do momento que o Maracanã não é mais público, é de 2 times, o Vasco não tem nenhuma obrigação de jogar no Maracanã. Olha, Perfeito. Existe um laudo de segurança? Só para não perder o ponto aqui, porque ele vai falar de laudo aí e tudo mais, porque o LED ele toca num ponto importantíssimo e é muito engraçado. O estádio é público quando é de interesse do Flamengo. O Vasco é mandante, vem para cá, vem jogar aqui, mas aí não abre mão de taxas, de nada, dessas questões comerciais. Aí é público, aí é um estádio público. Mas quando o Vasco quer jogar qualquer outra partida, não é público. Se ligou? Loucura, né? São Januário? Sim. Que não permite clássico carioca. Então existe um laudo... Só Vasco e Botafogo. Só Vasco e Botafogo, que são 2 torcidas irmãs, né? Então existe essa limitação de segurança pública. No mundo ideal, eu quero ver Vasco e Flamengo no Maracanã dividido. Eu, como figura neutra, no caso, como amante de futebol, eu quero ver Vasco e Flamengo no Maracanã, torcida dividida. Mas para isso, os clubes têm que querer, os 2 clubes. Como, segundo o Pedrinho, presidente do Cruzeiro, Galo e Cruzeiro chegaram a um acordo para jogar assim no Mineirão. O Mineirão hoje é estádio do Cruzeiro, não é mais estádio público. E os 2 clubes conversaram que eles querem voltar a jogar com torcida dividida e como há uma incapacidade de fazer isso na Arena MRV, que não foi construída para ter torcida dividida, segundo o presidente do Cruzeiro, chegaram a um acordo para jogar os 2 jogos de Brasileiro no Mineirão, Mineirão campo neutro dividido. Os clubes assim desejaram. E para mim, que bom, é a vitória do futebol isso. No caso do Vasco, eu quero ver o Maracanã com torcida dividida, mas o mandante é o Vasco. E entendo que o mandante tem o direito de dizer aonde ele quer jogar. Sim. No ano passado, se o Vasco passasse pelo Galo, ele mandaria a final contra o Corinthians, de Copa do Brasil, contra o Flamengo ou o Corinthians, ele mandaria o jogo em São Januário. Era a posição do Vasco. Porque ele entendia que ele teria vantagem técnica jogando em São Januário. Embora o espetáculo fosse muito mais bonito no Maracanã. Os jogadores querem jogar em São Januário. Óbvio que seria muito mais bonito. Então, assim, tem essa questão. O que eu acho... Só é que a gente não pode tratar isso como bem ou mal. O clube mandante, ele tem o direito, cara, de dizer onde ele quer jogar e a gente o direito de lamentar, de ver um jogo que não seria tão bonito quanto no Maracanã. Eu acho que o Vasco não tem a obrigação de manter a cultura do Rio quando ele não é bem-vindo no estádio. E quando ele tem um laudo de segurança que impede São Januário de ter torcida dividida, infelizmente. O último jogo, olha, eles já se enfrentaram historicamente 36 vezes em São Januário, Flamengo e Vasco. A gente foi fazer esse levantamento. O último jogo com torcida deu uma briga generalizada, horrível, uma situação horrível, que levou a esse impedimento de clássico em São Januário, com exceção de Botafogo e Vasco. Eu acho que o mundo ideal era que se chegasse a um acordo com os órgãos de segurança, que os 2 clubes trabalhassem, digamos, vai ser em São Januário, o Vasco bate o pé. Que se chegasse a um acordo, a gente não é animal, né? A gente consegue conviver com um torcedor diferente, né? Eu acho que o mundo ideal, se o Vasco bater o pé e falar, eu quero jogar aqui, é que a gente caminhasse para isso. Mas, insisto, tem uma questão que você não consegue hoje driblar, que é esse laudo que não permite clássico em São Januário. Que não tem nada a ver com Vasco e Flamengo. Só um adendo. No memorando que o Vasco mandou para o BEP, o Vasco pede o jogo com 2 torcidas, 90-10. 90-10. Ele não pede para ser torcida única. Ele diz, em último caso, se o BEP não permitir 90-10, o Vasco gostaria de ter um mando de torcida única no jogo. Aí dependeria do BEP. Aí o próprio Pedrinho falou para mim, eu não consigo entender, se a Polícia Militar do Rio, ela consegue controlar manifestações políticas, ou festivais, com 1 milhão de pessoas na rua, como é que ela não consegue controlar 19 mil pessoas dentro de São Januário? Eu acho que são mundos diferentes. Mas é um outro ponto a ser debatido, né? Aguardemos. Dia 19 esse jogo e a questão já está posta à mesa. Sim, mas aí, assim... Agora o ponto que não tem nada a ver aqui, tá? Mais um resultado, uma derrota para o Flamengo. O torcedor do Flamengo ficou meio acuado lá no campo. Nada a ver o que o cara vai falar. Assim, não teve vias de fato entre as 2 torcidas. Teve, como sempre tem ali, um arremesso de alguma coisa, arremesso de outra. Ele tá falando aqui da confusão que teve no último jogo em São Januário, né? Que o Vasco perdeu. Mas é bom destacar que na final, agora do Campeonato Carioca, Fla-Flu, no Maracanã, teve uma confusão.
no entorno, mas teve confusão, entendeu? Esse é outro ponto também. O problema aí não é arquibancada. O problema não é do estádio, é das torcidas. Das torcidas. O estádio está aprovado por todos os órgãos competentes. Sim. Polícia Militar, bombeiros, vigilância sanitária e engenharia. O estádio tem todos os laudos para funcionar. E o Vasco é proibido de utilizar o equipamento que lhe pertence em 2 jogos. Só que aí, ao mesmo tempo... Você tem que conseguir utilizar... Agora, nada a ver o que ele tá Vasco, falando. ele se Nada a ver. Não se contradiz em nada. Porque ele faz tanta questão de jogar contra o Flamengo em São Januário e vende 2 mandos de campo. Nada a ver. Contra o Palmeiras Palmeiras agora, né? e contra o Botafogo. O único clássico que a polícia diz, não, esse jogo eu garanto. Esse pode ser em São Januário. Aí o que o Vasco faz? Não, vamos pra Brasília. Então ainda tem isso. Então o Vasco também se contradiz. Aí fica difícil você argumentar a favor do Vasco. Mas eu entendo que o Vasco é mandante. Ele tem o direito Eu de só jogar onde ele acho que quiser. o Beppe, até o momento, não se manifestou, né? Ele não se manifestou. O Pedrinho, ele se antecipou dizendo o Quem seguinte... é o BEP? BEP é o Batalhão Especial de Policiamento O em batalhão, ele Estádios. se manifesta. Ou seja, através da sua assessoria de imprensa poderia. Mas é um núcleo da Polícia Militar designado para Só estádios. existe no Mas Rio. eu só não existe consigo, no Rio. Eu só não consigo entender o seguinte. O BEP diz, não garanto Quem é segurança... Ele diz alguma coisa. Mas assim, até agora não deixa eu disse, matar, né? então vamos lá. Mas não pode. O BEP não permite que aconteçam jogos entre Vasco e Flamengo e Vasco e Fluminense em São Januário. Mas ele nunca diz o que é preciso fazer para que o Vasco receba o Flamengo. Sim. Não tem, não pode por causa disso, disso, disso. Se você fizer isso, eu vou lá, vou inspecionar a região e aí eu te digo se eu garanto ou não a segurança. É bom, eu só acho que a gente tem que... simplesmente não pode, ponto. Então, isso tem tempo? Show de bola, show de bola. Por quê? Eu acho que o que ele fala ali não tem nada a ver. Porque aí é uma questão comercial, tá? Até comentei sobre isso lá no canal Vasco em Família, que eu não concordo, né? Não gostaria que o Vasco precisasse vender mando de campo, né? Contra o Palmeiras, contra o Botafogo, porque eu entendo, né, que o Vasco tem mais chances de ganhar essas partidas complicadas dentro de São Januário, tá? Mas aí não tem nada a ver. Vender o mando de campo porque o jogo contra o Botafogo é o único que a Polícia Militar permite, aí contra o Flamengo quer levar pra lá. Não tem nada a ver, sabe? Eu queria usar um ditado popular aqui que eu não posso. Com bunda, sabe? Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. O Vasco tem que sim poder jogar em São Januário contra o Flamengo. Não existe a possibilidade de 90-10 com as 2 torcidas. Paciência. Então, sem torcida. Mas é uma questão cultural, e aí tá acabando com o futebol no Rio de Janeiro e tudo mais. Isso é muito engraçado, né? Ouvir esse tipo de coisa. Antigamente, nessa questão cultural, o Maracanã era de todos. Hoje não é. A verdade é essa. Quem comanda o Maracanã é Flamengo e Fluminense. Tanto que lá no canal Vasco em Família eu levei, né, um vídeo do Gilmar Ferreira, estava participando de um programa na Sport TV, e ele fala que o Flamengo está levando alguns departamentos para o Maracanã, para trabalhar no Maracanã. O Maracanã hoje é do Flamengo. Então eu não entendo, né, como o Lédio Carmona falou, quando o estádio é público, quando favorece o Flamengo, jogar com o mando do Vasco no Maracanã e o Flamengo assume, né, todas as questões comerciais para faturar ainda mais. Aí o estádio é público. Se o Vasco quiser levar um jogo contra, sei lá, o Internacional para o Maracanã, e aí, não, gramado, não sei o quê, aí não pode. Então faça-me um favor, questão cultural o quê? E se Deus quiser, é uma questão que vai ser, né, como eu posso falar, me fugiu aqui a palavra, é uma questão momentânea, podemos dizer assim, porque o Vasco vai, né, ter aí, se Deus quiser, um novo estádio, vai reformar São Januário, e aí essa pataquada toda, esse mimimi, vai acabar, né? E é isso que a gente espera. Só queria comentar aqui com vocês rapidamente, né, sobre a Sul-Americana, porque nem comentei lá no canal Vasco em Família, porque o jogo estava rolando, né? Mas o Cruzeiro, né, acabou perdendo aí para o União Santa Fé por 1-0. Então é bom o Vasco ficar, de olhos bem abertos amanhã contra o Melgar. Até o momento tá jogando aqui também, né? Galo contra Cienciano, me parece, e Fluminense contra o Once Caldas. Até o momento tá 0-0. Então, assim, muita gente colocando, né, o Cruzeiro na frente do Vasco no Campeonato Brasileiro, porque tem mais elenco, tem isso, tem aquilo. Olha, eu estava acompanhando o primeiro tempo do Cruzeiro, bem mais ou menos, mas isso aí, né, serve de alerta. Ainda tem a questão da altitude que pode dificultar o jogo para o Vasco, mas, né, é essencial começar bem amanhã nessa estreia na Sul-Americana, até porque o Vasco faz 2 jogos em casa depois, contra o Porto Cabello e depois, né, contra o Lanús. Família, se chegou até aqui nesse vídeo, se inscreve, deixa o like, fortalece, compartilha, ajuda esse projeto a crescer. Thiagão fazendo aqui react, reagindo a programas, torcedores, né, vai ser um canal maneiro também. Valeu!